Nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 hábitos simples que eu adoto na minha vida para que ela seja mais produtiva, sem estresse e mais feliz. Eu achava que para ser mais produtiva eu tinha que trabalhar mais horas, eu tinha que fazer mais tarefas, eu tinha que sempre ser muito ocupada. Então, quando eu terminava o dia de trabalho, eu achava que eu não tinha feito o suficiente. No dia seguinte, eu procurava trabalhar mais horas, começar mais cedo, terminar mais tarde. Ficava tentando enfiar várias coisas na minha rotina e acabava deixando de lado outras coisas importantes, como cuidar da minha saúde, dos relacionamentos que eu tenho com a minha família. Então, eu percebi que eu estava indo para o caminho errado e eu comecei a adotar novos hábitos. Basicamente foram 5 hábitos e fica nesse vídeo que eu vou te contar como eles transformaram a minha vida. Basicamente o básico bem feito e as pessoas negligenciam muito e eu negligenciava. Em primeiro lugar, o meu sono. Eu li um livro chamado Por que Nós Dormimos e esse livro mudou completamente a minha ideia, a minha concepção a respeito do sono. Eu aprendi, nesse livro o quanto o sono é importante para que todas as outras funções, outras tarefas da minha vida, do meu dia, funcionem de maneira adequada. E o sono impacta muito na concentração e na produtividade, por consequência, no nosso foco durante o dia. E quando eu dormia mal, nas vezes que eu durmo mal ainda, eu acordo assim muito cansada, me sentindo muito cansada. Sabe quando você acorda e percebe que não dormiu o suficiente? E de manhã até que o dia rendia, mas aí... E chegava próximo da hora do almoço, já não conseguia me concentrar direito no trabalho. Ficava dispersa. E o meu trabalho me demanda muito esforço cognitivo. Então eu preciso estar bem, estar com a minha cabeça tranquila, com a minha cabeça descansada para eu conseguir render no meu trabalho. Então, eu sentia muito que o sono impactava a minha vida, mas eu não imaginava o quanto. Então, quando eu li esse livro, eu percebi que eu precisava mudar a minha rotina de sono. Eu lia um pouco durante a noite, aí eu falei, não dá mais para eu ficar lendo à noite e ter menos horas de sono por conta disso. Eu preciso arranjar um outro momento do meu dia para eu ler. Porque eu tenho filho pequeno, então nem sempre eu consigo ir para a cama cedo, porque eu tenho que colocar ele para dormir. Eu pensei, então eu preciso mudar a minha rotina da noite para que eu consiga dormir mais cedo e assim eu possa ter uma qualidade melhor no meu sono, inclusive porque o meu filho ainda acorda de madrugada. Ele tem 6 anos, então ele vai da cama dele para a minha, então isso já me desperta, aí às vezes eu desperto para poder fazer xixi, enfim, isso já impacta no sono. Então eu precisava priorizar o meu sono de qualidade para que o meu dia ele fosse muito mais tranquilo, produtivo, descansado, se eu estivesse mais descansada. E o sono, esse livro fala que o sono, ele... na nossa cabeça funciona como uma máquina de lavar, tira todas as coisas que não servem do dia, todo lixo de memória, lixo cerebral e vai limpando mesmo para que novas informações do dia seguinte possam ser armazenadas. Então acontece a consolidação da memória no sono. Então às vezes você tá com uma tarefa difícil no trabalho no dia anterior, concluir, aí você dorme. Quando você acorda, isso acontece comigo, gente. Às vezes eu tô assim que eu não consigo mais raciocinar no trabalho. Eu falei, não deixa isso pro dia seguinte. Amanhã eu termino essa tarefa. E aí eu acordo depois de uma noite bem dormida, com sono de qualidade. Eu acordo com uns insights, sabe? Com energia, com ânimo, com disposição e com uma capacidade maior de resolução de problemas. Eu consigo identificar aquela pecinha do quebra-cabeça que faltava no trabalho que eu estava quebrando a cabeça, dando um ponto de faca para poder concluir no dia anterior. Então, o sono, para mim, fez muita diferença na minha produtividade durante o dia
exatamente por isso. E o sono também é responsável pelo processamento das emoções. Às vezes a gente fica muito irritado, muito nervoso, muito estressado durante o dia, mas é simplesmente um reflexo do cansaço físico e mental. Então o sono ajuda nessa regeneração. Eu pensei, não, o sono precisa ser a minha prioridade. Eu preciso dormir. Eu sou uma pessoa que precisa dormir pelo menos 7 horas durante a noite. Então, assim, eu fico sempre monitorando, que eu tenho um relógio também que monitora meu sono. E eu sou meio assim vidrada nisso, porque eu sei, gente, é batata. Quando eu durmo mal, eu fico mais estressada, eu fico com menos capacidade de foco, de concentração no meu trabalho, nas minhas tarefas. Eu fico mais intolerante, assim, com meu filho. Então, o sono é um hábito, assim, básico, universal, mas que eu vejo que, em geral, as pessoas negligenciam muito. Em segundo lugar, assim, um segundo hábito que fez toda a diferença para mim, que é um pouco relacionado ao sono também, é o acordar cedo. Eu sei que nem todo mundo tem... matutino, funciona muito bem de manhã. Tem pessoas que são mais vespertinas, inclusive esse livro, Porque Nós Dormimos, ele aborda um pouco esse assunto, né? As pessoas acham que, eu não funciono de manhã, ou eu não funciono à noite. Eu achava que eu não funcionava de manhã, porque eu acordava por volta de 7 horas, para arrumar as coisas aqui em casa, meu filho, levar para a escola, trabalhar. E assim, eu ficava pensando, gente, mas eu não fazer exercício físico de manhã, não, jamais, não vou conseguir fazer exercício físico de manhã, porque eu acordo muito cansada, eu acordo com sono, até que eu ajustei o meu sono da noite, a minha rotina noturna, para dormir mais cedo, e acabou que facilitou. Eu consegui acordar mais cedo, e atualmente, já há uns 2 anos, eu treino de manhã. Então, isso fez com que o meu dia rendesse demais. E as pessoas, às vezes, acham que não funcionam de manhã, mas, na verdade, é uma questão de ajuste de rotina. Inclusive, eu dou mentoria e algumas mentoradas minhas, elas relatam que tem essas dificuldades de dormir à noite, mas eu vejo que é uma questão muito mais de organização da rotina noturna e do dia, para que tenha um sono de qualidade, do que uma dificuldade, enfim, patológica em si, de sono. Mas faz muita diferença, e as pessoas, se você quiser saber sobre a minha mentoria, tem aqui na descrição o link. Você pode entrar em contato comigo que eu posso te explicar tudo sobre produtividade, gestão de tempo. E então, assim, o sono, ele é assim, primordial, e fez com que eu, ajustando o sono, conseguindo dormir com qualidade, eu consegui acordar mais cedo. E ao acordar mais cedo, meu dia começou a render mais. Eu achava que eu não, como eu falei, eu achava que eu não ia conseguir acordar cedo, ajustei meu sono, consegui dormir mais cedo, consegui acordar mais cedo. E as pessoas, em geral, assim, na verdade, esse livro, Porque Nós Dormimos, ele fala que existem sim pessoas vespertinas e matutinas, mas não quer dizer que você vai funcionar de madrugada, porque a gente não é morceguinho, entende? Mas quer dizer sim que você pode ser uma pessoa que tem uma tendência de acordar mais tarde e dormir mais tarde, ou uma pessoa que tem a tendência, né, biologicamente falando, de acordar mais cedo e dormir mais cedo. Mas a gente precisa se testar, e eu me testei, porque eu achava que eu não funcionava de manhã, mas era uma questão de ajuste de rotina, que acabou facilitando o meu acordar mais cedo. E eu comecei a acordar, ir para academia, e aí eu chego, eu faço meu café da manhã, arrumo meu filho para a escola, começo a trabalhar. Então a minha manhã começou a render demais, me tornando assim uma pessoa muito mais produtiva. Eu vi que esse horário de manhã é o meu pico de produtividade, então eu começo a colocar tarefas que são um pouco mais difíceis, mais complexas, mais demoradas, eu coloco na parte da manhã, que é o horário que eu tô me sentindo mais ativa, mais produtiva, com cortisol lá em cima,
com super disposição, porque depois do almoço a tendência é a disposição ir caindo, ou seja, a gente ficando um pouquinho mais prostrada. Então, assim, eu aproveito a minha manhã. Então, meu segundo hábito que fez aumentar muito minha produtividade é esse hábito de acordar mais cedo. E uma curiosidade que eu posso falar para vocês, que tem nesse livro também, do Porquê Nós Dormimos. Por que as pessoas, umas pessoas são vespertinas, outras matutinas? Isso é algo assim biológico, mas que tem uma razão evolutiva. Tem o quê? Da evolução das espécies. Imagina lá, na selva, né, na nossa era pré-histórica, se todo mundo fosse acordar e dormir nos mesmos horários, né? As pessoas, os homens iam ficar muito expostos a predadores, então muito mais vulneráveis. Então essa seleção, né, das espécies, seleção biológica, né, dos nossos genes, para que umas pessoas fossem biologicamente programadas para dormir mais tarde e acordar mais tarde, e outros para dormir mais cedo e acordar mais cedo, teve um propósito mesmo de sobrevivência. Então, enquanto uns estavam dormindo, outros estavam acordados. E claro que existia umas horas do dia que ambos estavam dormindo, porém era uma quantidade de tempo muito inferior do que seria se todo mundo fosse dormir e acordar no mesmo horário. Então, feito esse adendo, essa curiosidade desse livro que eu li, que eu amei, inclusive super indico o nome do livro, Porquê Nós Dormimos, que foi um divisor de águas para mim, fez com que eu começasse a adotar esses novos hábitos de organizar minha rotina da noite, dormir mais cedo e acordar mais cedo também. O terceiro hábito foi adotar uma alimentação mais saudável. Quando eu como comidas muito gordurosas, muito pesadas, eu como muita quantidade de comida, eu me sinto mais letárgica. Então fica difícil de fazer qualquer atividade física ou mental, porque meu organismo está com toda a energia canalizada para a digestão. Então, não sei se isso acontece com você, mas provavelmente sim. Eu identifiquei isso e eu já estava passando por um processo de reeducação alimentar, já estava começando a comer melhor e eu vi de fato que uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, principalmente antes de dormir, uma alimentação rica, né, em nutrientes durante o dia, e pobre, né, em gorduras e tal, acabou que me facilitou ter maior concentração e foco nas atividades que eu preciso fazer no meu dia. Dizem que corpo vazio não para em pé, mas também corpo muito cheio também não para em pé. Vai ficar só deitado, vai querer ficar só deitado naquele estado bem letárgico. Então, o equilíbrio faz todo sentido, inclusive para nossa produtividade. E eu vi isso na prática. E atualmente tem momentos que eu exagero, sim, principalmente assim no final de semana e tal, e eu vou dormir com aquela barriga cheia, o sono já não é igual, ou então eu preciso fazer alguma tarefa que me demanda mais esforço, eu procuro comer menos quantidade ou comidas mais leves para eu ter energia, né, para voltar a minha energia para a atividade e não para o processamento de toda aquela comida. Então faz todo sentido adotar para mim uma alimentação saudável. E o quarto hábito, que é um pouco contraintuitivo, é ter momentos de ócio e lazer. Aí você pode pensar, mas como é que a pessoa vai ser produtiva se ela vai estar ociosa? Como é que a pessoa vai ser produtiva se ela vai estar nos momentos de lazer, sei lá, fazendo alguma atividade ao ar livre? Como é que ela vai ser produtiva nisso? A questão é que no livro que eu li, Trabalho Focado, ele fala de 2 estudos científicos que tiveram sobre esse assunto. No primeiro estudo, as pessoas foram divididas, um grupo de pessoas foi dividido em 2. Parte das pessoas, a todas as pessoas foram dadas informações
para que elas tomassem uma decisão complexa com base nessas informações. Sendo que parte das pessoas foi deixada para refletir sobre aquelas informações que tinham sido passadas, para depois tomar a decisão. E a outra parte, depois que foram dadas as informações, elas foram distraídas com um quebra-cabeça simples. Então, assim, elas não tiveram tempo de parar para refletir sobre aquelas informações para tomar a decisão. E logo em seguida, a decisão foi requerida. Para surpresa de todos, as pessoas que foram distraídas entre receber a informação e ter que tomar a decisão, elas tiveram um desempenho melhor, elas tomaram melhores decisões. O que isso nos diz? É que existe um trabalho mental inconsciente, não só consciente, principalmente quando a gente se depara com tarefas complexas, que demanda raciocínios complexos, muitas variáveis, momentos de ócio, de lazer, contribuem para que o cérebro inconsciente trabalhe enquanto o nosso consciente está relaxado. Deu para entender? Então foi basicamente isso que esse estudo identificou. A importância de também tarefas de relaxamento no meio da tomada de tarefas complexas que você precisa executar. E eu vejo isso muito, gente, no meu trabalho, porque eu trabalho redigindo minutas de decisões, trabalho na justiça do trabalho, e me demanda muito esforço mental, cognitivo. E às vezes, assim, eu tô assim, parada num raciocínio que eu não consigo desenrolar. O que eu faço? Eu paro, eu vou almoçar, vou comer alguma coisa. Eu vou olhar para o horizonte, eu vou andar pela casa. Não é pegar o celular, porque o celular, ele tem outros estímulos que acabam dificultando esse inconsciente trabalhar. Então, assim, aí eu volto, ou até mesmo, né, como eu falei antes, durmo, né, e aí no dia seguinte retomo aquela atividade e me vem insights, parece que a gente descansa a mente consciente, aquele esforço mental, e a gente acaba tendo mais capacidade de raciocinar quando a gente volta àquela atividade. Então, eu observei isso. E eu observo isso muito na minha rotina de trabalho. E no outro estudo também que esse livro fala, parte das pessoas do grupo foi deixado lá para pensar, para raciocinar, e a outra parte foi colocado para andar pelo bosque, pela floresta, pelo ar livre e tal. E observou-se que aqueles que tiveram um momento de relaxamento mental teve um desempenho maior. E a conclusão do estudo foi que o tempo de lazer, de ócio, de tranquilidade mental, ele faz com que nosso estoque, nossa reserva de foco, de concentração seja reposto. A nossa atenção é reposta. Então, quando a gente volta para a atividade, a gente está muito mais concentrado, muito mais atento do que a gente estava antes. E é exatamente isso que eu vejo no meu dia a dia. Então, assim, quando eu estou numa atividade muito complexa, não adianta eu ficar tentando dar murro em ponta de faca, tentando, a todo custo me concentrar, resolver, raciocinar. Se eu tentei, não tá rolando, eu paro, aí eu tento de novo no dia seguinte, ou então eu me dou um intervalo de descanso. E é importante que esse livro, Trabalho Focado, ele diz que não adianta a gente sair de um estímulo, né, mental para ir para outro estímulo mental. Por exemplo, a gente ir para o celular, ir para as redes sociais, porque nosso cérebro está sendo constantemente demandado, ativado quando a gente está nas telas. Então, o interessante é a gente ir para ambientes, fazer coisas que podem até nos demandar esforço físico, mas que nos deixam mentalmente relaxados. Por exemplo, você vai caminhar, você vai fazer uma corrida, você vai andar de bicicleta, entendeu? Você vai fazer uma comida. Então, assim, você tá com a sua cabeça relaxada, apesar de seu corpo estar ativo. Isso faz com que você retome sua capacidade de concentração.
Então, eu faço muito isso no meu dia a dia e eu vejo que isso faz diferença, sim, porque o tempo que eu teria, tipo, de 1 hora para fazer uma atividade, tentando fazer sem conseguir raciocinar, se eu me dou um intervalo e eu volto, eu tenho muito mais capacidade de raciocínio e para resolução de questões e tal, e acaba que eu, consequentemente, produzo mais em menos tempo, ou faço o que tenho que fazer em menos tempo. E o 5º hábito é refletir sobre as minhas prioridades do dia, prioridades da semana, prioridades do mês, prioridades da vida. Então, assim, eu de forma frequente, diariamente, semanalmente, eu paro para pensar, será que essa tarefa que eu tô fazendo tá fazendo sentido? Vai me trazer resultados? Ou tá sendo só mais uma coisa que eu tô colocando aleatoriamente no meu dia, que eu tô fazendo no modo automático, sem refletir se realmente é necessário, se realmente é importante, se realmente vai me trazer o resultado que eu desejo. Então, assim, eu paro sempre para refletir, reajustar a minha rotina, meu planejamento, pensando nas tarefas que são realmente importantes para mim, que devem ser a minha prioridade no meu dia. Isso faz com que eu tenha muito mais clareza, pare de perder tempo com ações, assim, coisas circunstanciais que eu poderia não fazer, que eu poderia delegar, que eu poderia fazer em outro momento, e eu tô lá, assim, igual uma louca fazendo. Então, isso me faz com que eu seja muito mais produtiva, fazendo menos coisas, porém coisas que importam, sabe? Então, basicamente, são 5 hábitos que eu adoto na minha vida, que são meu 80-20. Aquelas poucas coisas, naquela regra de Pareto, aquelas poucas coisas que se são feitas, fazem toda a diferença na vida, aquele básico bem feito, que é dormir bem, acordar cedo, ter uma alimentação saudável e de quebra um exercício físico, que ajuda também, ter uma vida, né, saudável e ter tempo, assim, de ócio, de lazer, sim, é importante, e também refletir sobre as minhas prioridades. E se você gostou desse vídeo, curta, e eu vou deixar aqui para você dois outros vídeos que também falam sobre gestão de tempo, produtividade, e eu tenho certeza que vai ser útil. Tchau, tchau!